Deixa eu trazer outro tema para a gente conversar, Léo. Primeiro, bom dia, é um prazer ter você aqui com a gente sempre. Falar sobre um tema que a gente tem trazido, é fundamental, que é o marco temporal. A Câmara deve votar amanhã o projeto, já que semana passada a Câmara aprovou a urgência na votação, o projeto que define um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O projeto prevê que só terras ocupadas por indígenas na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 88, podem ser demarcadas. O tema está em análise também no STF, que marcou a retomada do julgamento para o dia 7 de junho. No Supremo, o placar está 1-1. O ministro Edson Fachin, o relator, votou contra o marco temporal e o ministro Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, óbvio, votou a favor. Grande surpresa, ninguém esperava. A Câmara está correndo para aprovar esse projeto antes do Supremo martelar e dar o seu parecer sobre o assunto, né, Léo? Olha, essa história também é uma outra coisa. Gente, ultimamente essas histórias, a bancada ruralista tem dado mostrado, na verdade, é o que veio nos últimos tempos. O marco temporal, para quem não está por dentro do Paranauê, é basicamente o seguinte, né? É uma tese que sustenta a ideia de que os povos indígenas, né, eles só possuem direito às terras nas quais eles que estavam ocupadas por eles, que seja com ou sem titulação, mas que estavam em cima da terra, na promulgação da Constituição em outubro de 1988, né? E por que é um grande empecilho, é isso que o Supremo está julgando? Porque basicamente é o seguinte, se o indígena não estava em cima da terra, por quê? Porque foi expulso, meu Deus do céu. A gente passou décadas, passou séculos expulsando indígena das suas áreas. E aí o que acontece? O pessoal está querendo as áreas de volta para poder desenvolver. Eles foram expulsos. Tem os Panará, tem um monte de gente, um monte de etnia que foi expulsa das suas terras, por alguma razão, principalmente por um comportamento criminoso da ditadura militar. Que fazia o quê? Que chegava para os produtores rurais, muitos deles de boa fé, inclusive, não estou querendo polarizar, muitos produtores rurais de boa fé chegaram e falaram, os caras chegaram e falaram assim, ocupa essa terra, mas tem que tirar os índios, tem que desmatar, tem que fazer tudo em cima. Por quê? Porque senão você tem que devolver. E aí o pessoal ia, etc, tal, e ia fazendo, desmatando, ocupando, muitas vezes nem sabia que era território indígena, porque a ditadura já tinha tascado bomba, porrada dentro do olho, tudo para tirar o pessoal. O que acontece? Os indígenas querem isso de volta, querem mudar, querem garantir de que eles podem pleitear essas terras. Aí os ruralistas começam com o quê? Eles vão querer o Brasil de volta, eles vão querer o Brasil como era em 1500, eles vão tomar cidades, porque São Paulo pertenceu, era o Planalto de, vamos falar São Paulo de Piratininga, né? Era um Planalto, havia indígenas, lembra? Partira, Cacique Tibiriçá, todo mundo aqui na região. Então vamos pegar o de volta a São Paulo. É estupidez, ninguém está falando disso. Estamos falando de áreas em que você tem essa possibilidade, vai se analisar caso a caso. Áreas rurais, né? E que pode se analisar. Não é tão simples assim, não é tão fácil assim, até porque, vamos ser sinceros, o marco temporal não é o único problema. O Brasil é terrível com os povos indígenas e garantia de direitos dos povos indígenas. A justiça não vai dar essa colher de chá desse jeito. Mas, o que acontece? Como está o Supremo para votar? E outro parênteses, quando estava para votar durante o governo Bolsonaro, toda vez que estava para votar, vinham centenas de indígenas para Brasília, milhares de indígenas para Brasília, aí o Bolsonaro dava uma declaração do tipo, declaração golpista, do tipo que se o Supremo decidisse pelo marco temporal do pró-indígenas, ele ia fazer o quê? Não ia respeitar a Constituição. Isso é golpe. O golpe, gente, não se dá descendo uma linha de tanques de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro, como em 64. Não se dá botando um cabo e um soldado para fechar o STF, como falou Eduardo Bolsonaro. Se dá quando os poderes param de respeitar as decisões dos outros poderes. Aí você tem um golpe, né? Então, o que ele estava falando era promover um golpe de Estado em cima da questão do marco temporal. Agora, os ruralistas, como o Supremo está para votar, o que os ruralistas fazem? Vamos acelerar a votação do PL 490 para que a gente legisle e o Supremo não legisle no lugar. É claro que o Supremo, mesmo assim, pode considerar, analisar a constitucionalidade, mas isso vai gerar mais fricção, mais briga entre o Parlamento e o Supremo. E é isso, no final do dia, que o bolsonarismo quer. Os ruralistas querem a questão do marco temporal, ficam discutindo a questão das terras, mas a questão da extrema-direita que é outra coisa. Ele quer ver o pau comer. E tem ouvi uma vez uma explicação super simples, mas essas simples são boas, que fazem chegar até todo mundo a compreensão do negócio. Essa questão do marco temporal é o seguinte, os caras pegam
essa data da Constituição, por acaso, podiam ter pego qualquer outra data, porque o conflito no campo acontece todo dia, acontece todo mês. A gente está em guerra desde que os invasores chegaram. O Krenak fala isso, estamos em guerra hoje, a gente falou sobre isso semana passada. Aí o cara escolhe aquela data para poder valer. Então é como se chegasse e falasse o seguinte: assaltaram tua casa, tá? Assaltaram tua casa e te colocaram para fora. Aí você ligou para a polícia, falando assim: os caras estão na minha casa e eu quero entrar na minha casa de volta. Aí um juiz chega e fala o seguinte: vamos ver o seguinte, 11 horas da noite, quem estava em casa? A casa é de quem estava em casa às 11 horas da noite. Aí tu fala: meu amigo, mas tu não está entendendo. Eu moro nessa casa há 20 anos. Os caras chegaram, me arrancaram de dentro da casa e por acaso os ladrões estavam 11 horas da noite em casa. Por que tu escolheu 11 horas da noite? Porque eu escolhi. Não, mas tu não vai considerar que há 20 anos essa casa é minha? Que eu fui o primeiro cara a morar na casa? Que eu que construí a casa? Que eu que... Não, eu vou pegar às 11 horas e vou definir o que é 11 horas. E você pega em 1988, ou seja, meu irmão, quando já teve tudo que é tipo de crime contra esses povos, tudo que é tipo de remoção de indígena, de, meu irmão, ataque, de genocídio, de tudo, e fala assim: não, é ali que eu quero pegar. Então esse negócio é um absurdo completo. A gente vai trazer vários especialistas aqui para conversar com a gente sobre isso, mas é o tipo daquele negócio que desmoraliza um país. A palavra desmoraliza, tira completamente a moral. Nós somos um país sem moral. Nós somos um país imoral e, pior até, talvez, amoral. Não tem moral nenhuma, entendeu? Não vale nada. Não existe conceito nenhum que nos segure como nação depois da gente fazer isso. Enquanto isso, interessante, Edu, só para deixar claro, nessa alegoria que você usou, é que os policiais foram eleitos pelos ladrões. Então, só para a gente trazer essa alegoria, os policiais estão lá colocados pelos bandidos. Mas vamos dar uma olhada agora no painel da Folha, porque falando em moral, Edu, dá uma olhada nessa. Essa é para você, Edu. Secretário de Tarcísio diz que marco temporal evita a ruptura do território nacional. Em carta ao governador Fábio Prieto, da Justiça, alerta para consequências imprevisíveis para o país se entendimento for derrubado. Então, ele disse em manifesto ao governo. É o terror de sempre, Vivian. É o terror de sempre, Sakamoto. Como é que essa turma sempre passa tudo? Ela passa tudo dizendo o seguinte: se a gente não fizer isso, o país vai virar um caos. O país está um caos. O país está um caos. A gente sempre fez tudo que essas pessoas diziam que se a gente não fizesse ia virar um caos. E o país hoje, ele está cheio de gente que está tendo que se dobrar para a milícia, que está tendo que se dobrar para o tráfico, que está nas ruas, que está sem teto, que está sem terra. E a gente sempre fez aquilo que, se não fizesse, o país ia virar um caos. Quando é que a gente vai acordar para saber que isso tudo é uma mentira deslavada de um bando de cretino? Isso é uma mentira de um bando de cretino que é quem goza dos privilégios dessas mentiras. Então, eu não vejo nada de novo, Sakamoto. É sempre o mesmo papinho. Se a gente não fizer, ferrou. Vai virar guerra, não tem segurança institucional nenhuma, e eles vão fazendo isso e vão grilando terra. Vão lembrar que a notícia de semana passada era que o Tarcísio deu 90% de desconto para os caras que ocuparam terra irregularmente. Uma terra que a gente está falando, terra, grandão, grileiro. 90% de desconto. Aí ninguém chama esses caras de invasores. Foram as terras ocupadas irregularmente, até a palavra é diferente. E aí o que o cara tem? Prêmio, 90% de desconto. Aí o MST pega uma terra que tem escravidão, que tem degradação ambiental, que está improdutiva, aí ele ocupa, começa no dia seguinte a produzir, aí o que é isso? Invasores. Aí eu tô cansado dessa turminha engravatada, ô Sakamoto, pelo amor de Deus, não sei o que você acha. E tem uma questão, que é o seguinte: existe um discurso hoje que ele pega muito numa parcela da população, e essa chantagem que o pessoal faz, ela bebe nisso, que é o discurso da ordem. É interessante, porque se a gente for discutir antigamente as formas tradicionais de esquerda e direita, a gente vai falar sempre da participação do Estado, né? É uma direita liberal querendo uma participação menor do Estado, a esquerda querendo uma participação maior do Estado. E o que acontece é que hoje, ainda mais com a extrema-direita, você tem... A extrema-direita não é contra, bem pelo contrário, é a favor da participação do Estado, mas para quê?
principalmente no processo de manutenção do que eles chamam de ordem. Ordem é o quê? É manter o mundo do jeito que eles acham que é correto, do jeito que é hoje, ou seja, com todas as desigualdades, com todos esses problemas, e eles levando, e um pequeno grupo de pessoas, branco, hétero, tudo isso mais, levando vantagem. Então, esse discurso da ordem pega muito numa população que sempre se ferrou. Principalmente isso que é mais louco, na mão de tudo, na mão de polícia, de milícia, de bandido, né? A população fica com medo, porque eles já têm pouco, e aí, diante da desordem, né, da promessa da desordem, as coisas podem até piorar. Então, eles colam. Quando alguém começa, quando esse pessoal fala, olha, isso aí vai destruir a ordem, isso aí vai acabar com tudo, isso pega na periferia, na classe C, na classe D, na classe E, né? Isso pega, né? Então, e é isso que eles estão explorando nesse discurso, o que é terrível. Eles estão explorando esse discurso de ordem, de querer um Estado forte para o quê? Tolher direitos que, de certa forma, é tolher direito dessas próprias populações. Só que eles empacotam num modelo do tipo manter a ordem para que você possa ficar tranquilo. É terrível.